Oi gente, tudo bem? Simbora então para mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje é o nosso diário de gravidez. Então sem mais delongas aí, sem mais enrolação, vamos começar então aí falando para vocês como foi então a minha sexta e a minha sétima semana agora de gravidez. Então, gente, no dia 18 de julho, a pessoa nada ansiosa já estava lá fazendo a primeira ultra, que é a transvaginal, que eu nem sei se, acho que chama ultra mesmo, enfim, fazendo a primeira ultra. E, nossa, foi uma experiência muito bacana. Eu fui, nesse dia eu fui com a minha mãe, com o Pedro, que o Pedro teve que fazer malabarismo lá para sair do trabalho. Mas eu fui com a minha mãe e com ele e os dois puderam entrar na sala, então a sala era micro, mas eles deixaram, a médica deixou, a médica super bacana, deixou o Pedro e a minha mãe entrarem na sala e eles puderam acompanhar o exame junto comigo. E foi super legal, Foi a primeira vez que a gente viu lá o baby, que ele estava lá mesmo, no lugar certinho, onde ele deveria estar, que essa é a nossa preocupação. A gente sabe que a gente não está isento, de que coisas ruins aconteçam com a gente, Eu sempre brinco que eu não sou melhor do que ninguém, Então, assim, as coisas, o sol nasce pro justo e pro injusto. Então, as coisas poderiam também não estar tão bem e a gente tem que aceitar, o que vem de bom de Deus e também o que vem de ruim. Mas, graças a Deus, Deus proporcionou que fosse um exame tranquilo e que estivesse tudo bem com o bebê. E aí, ela mostrou lá, a médica mostrou o coraçãozinho dele batendo, uma gracinha. E assim, a gente não pôde ouvir, que não tinha como ouvir que ela falou, porque era muito novinho, muito pouquinho tempo. Foi aí que eu descobri o tempo de gestação, que eu tava, que eram 6 semanas, E por conta disso não tinha como ouvir o coração, mas eu pude ver lá o formatozinho dele. Ele tava com 4 milímetros de tamanho, Tipo, do tamanho, acho que é do tamanho de uma semente de... Ah, lembrei, gente. Ele tava o tamanho de uma lentilha. Olha isso, gente. Uma lentilhazinha. É micro, é bem menor que o feijão, Então ele tava... Bem menor não, Menor que o feijão. Então ele tava do tamanho lá de uma lentilha que ela falou, Que é 4 milímetros. Bem pequenininho mesmo. E ela também, viu que não era mais de um, Que era só um bebê. Que as minhas preocupações eram, bom, ele tá no lugar certo? Ok, tá no lugar certo, tá no lugar certinho lá, no saco gestacional, tudo formadinho, direitinho. E a minha segunda preocupação, entre aspas, era que poderia ser mais de um, porque eu tenho uma forte tendência aí na minha família, tanto do lado da minha mãe quanto do lado do meu pai, de ter gêmeos. Então assim, eu falei, caramba, o susto vai ser ainda maior se eu tiver grávida de gêmeos, mas ela diagnosticou lá que é realmente só um. Só um é ótimo, só um bebê. E assim, gente, a gente não chorou, por incrível que pareça, a gente não chorou. Não sei, acho que eu tava tão preocupada em realmente ver se tava tudo ok, que assim, não deu muita vontade de chorar no momento, Acho que a gente tava mais preocupado em saber que estava tudo bem e tudo mais, então acho que eu fui bem apreensiva nesse sentido e não deu pra chorar, não. E aí, até depois também, eu me arrependi um pouquinho, de não ter gravado, tirado foto na hora, porque pra mim o exame ia sair na hora, A pessoa não sabe de nada, nunca fez aquilo, então pra mim o exame ia sair na hora, mas não foi o que aconteceu, Demora um pouquinho pra poder sair, então eu imaginei que eu já fosse levar a fotinho dele. E aí, gente, depois que eu fiz o exame aqui na Taquara, e quando eu cheguei aqui no estúdio do meu pai, eu queria de uma certa maneira desabafar, contar pra todo mundo logo de uma vez. Mas não era exatamente porque eu tava ansiosa pra dar a notícia. Era porque eu queria que todo mundo soubesse de uma vez por todas e tá tudo certo, sabe? Eu queria mais era fazer a coisa mais prática, já contar no Facebook, todo mundo ficar sabendo, família e todo mundo, É claro que antes disso, bem antes, eu tinha contado pra minha sogra, pro meu cunhado, também pra minha cunhada, eu tinha contado pra minha família, pra família mais próxima, meus irmãos e tal, meus pais, é claro, meus avós. Então, assim, a família mais próxima, todo mundo já sabia, a família, assim, bem próximazinha mesmo. E o restante, até então, ninguém sabia. Então, todo mundo ficou sabendo pelo Facebook, gente. E eu sei, que não é o mais correto fazer isso, Contar, assim, não é que não seja correto, gente? Eu acho que cada um sabe o que faz.
Mas assim, eu poderia ter feito várias coisas para poder contar, poderia ter feito vídeo, poderia ter feito tudo, mas sinceramente eu não pensei nisso, né? Depois até me arrependi um pouquinho de ter contado pelo Facebook, porque como eu disse para vocês agora há pouquinho, eu acho que o sol nasce pro justo e pro injusto. Então assim, a minha gravidez, ela tá nas mãos de Deus, sabe? O que Ele quiser fazer com ela, Ele vai fazer. E nem sempre as pessoas entendem quando a gente... porque tem muitos casos, vocês sabem que no primeiro trimestre muitas pessoas, muitas mulheres acabam perdendo o bebê e isso é uma coisa relativamente normal, né? 20% das gestações acabam sendo encerradas nesse primeiro trimestre. Então assim, eu sempre tive consciência disso e eu sabia que eu sei que isso pode acontecer, não somente no primeiro trimestre, mas também mais pra frente da gravidez. Então a minha cabeça estava muito tranquila em relação a isso, que se isso viesse, né, a acontecer, eu aceitaria tanto o bem de Deus quanto também aquilo que eu enxergasse como mal. Mas eu, na hora, depois eu pensei assim, caramba, as pessoas talvez não estejam preparadas para poder entender isso, enfim. Não dizendo, gente, que eu tô aceitando coisas ruins, nada disso não, gente, pelo amor de Deus. Mas eu acho que a gente precisa entender que Deus faz sempre o que é bom. Por mais que pareça que seja ruim, é sempre bom. Então isso tá na minha cabeça, graças a Deus. Mas eu não sei se tá na cabeça das outras pessoas. Então isso me preocupou um pouco. E na primeira semana assim que eu contei, eu me arrependi um pouco de ter contado. Eu achava que eu poderia ter esperado mais um pouco. Mas enfim, né? Não tinha mais jeito, eu tava sabendo já. Foi aquela festa, aquela alegria, né? Aquele monte de mensagens maravilhosas, né, que a gente recebeu. Eu fiquei muito feliz, sabe, com todo esse carinho, me fez materializar mais a coisa, sem dúvida nenhuma, e foi muito bacana essa alegria, né, esse carinho que a gente recebeu das pessoas. E gente, mas no meio da semana, da sexta semana, né, eu comecei a sentir que o baby estava ali, realmente. Aí eu comecei realmente a sentir, né, os primeiros enjoos. Meu Deus do céu, gente, quando uma grávida dizer pra você que ela tá enjoada, meu amigo, não fica achando que ela tá fazendo corpo mole, porque, gente, o negócio é muito mais difícil do que eu imaginava. Eu imaginava um enjoo, sabe? Assim, imaginava um enjoo, até porque como eu falei com vocês, eu tenho labirintite, então assim, eu sempre senti um certo enjoo com os alimentos e o enjoo no geral. Mas, gente, o enjoo da gravidez é um enjoo, assim, meu Deus do céu, absurdo, sabe? Algo realmente muito, muito ruim, parece que você tá doente. É um negócio terrível mesmo. Então, quando alguma grávida aí perto de você estiver falando que tá com enjoo, minha filha, respeita, entendeu? Porque o negócio não é fácil, não. E assim, né, gente, eu não conseguia simplesmente cozinhar, eu não conseguia comer nada, praticamente, assim, não dava, não descia mesmo, assim. Assim, eu tinha que comer porque senão, sei lá, eu ia ficar desnutrida, ia passar fome. Mas eu, sabe, vontade nenhuma de comer nada, nada, nada. Pode ser a melhor comida do mundo. Pra você ver que não é frescura. Porque, por exemplo, quando você tá com enjoo, você tá com enjoo a certo alimento. Mas quando você tem um alimento, sei lá, um sorvete, um milkshake pra quem gosta, sei lá, um açaí, não sei, coisa desse tipo... você perde enjoo na hora e come, né? Mas quando você tá grávida não, minha amiga. Quando você tá grávida, você não perde enjoo na hora. Você simplesmente não consegue comer mais aquilo. Por mais que seja muito gostoso. Então assim, eu não cheguei a vomitar, graças a Deus. Porque se eu vomitasse, assim, pior ainda, não tava conseguindo comer nada. Se eu vomitasse, aí que acabou mesmo. Aí não ia ficar nada no estômago, assim. Ia ficar desnutrida, não ia ser bom pro bebê, assim, ia ser péssimo. Então eu não cheguei a vomitar. Então ainda tô sortuda nisso, sabe? Deus abençoou mesmo, me deu essa oportunidade de não vomitar. Então, gente, eu permaneci assim com esse enjoo terrível, mais ou menos durante uma semana, né, como eu disse. E aí no dia 27 de julho, que eu não anotei aqui o dia da semana, mas enfim, no dia 27, eu lembrei que a médica tinha me passado um remédio pro caso eu ficasse enjoada. E assim como ela passou também um repelente e tal, eu pedi pra ela colocar também um remédio de enjoo, que eu poderia tomar caso ficasse enjoada. Então eu lembrei dele e no dia seguinte eu fui me arrastando lá no shopping pra poder comprar esse remédio, pra poder pelo menos me aliviava um pouco, né?
Então assim, eu não sou super fã de remédio, eu acho que não é bom a gente ficar fazendo uso de remédio, assim, sabe? De maneira desleixada, tô com uma dorzinha aqui, eu vou tomar um remédio, sabe? Eu não acho legal isso, eu acho muito ruim. Não entendo muita coisa, mas eu acho que é muito ruim pra nossa saúde, pra saúde também do bebê. Mas eu precisei tomar porque não estava dando, não estava conseguindo fazer nada, não estava conseguindo trabalhar, não estava conseguindo arrumar minha casa, fazer comida, sabe? Eu estava prostrada realmente, respondia ali alguns e-mails, algo só para deixar o meu trabalho mais ou menos em dia, mas a minha casa, sabe? Eu estava realmente deixando para lá porque, sabe, estava muito, muito difícil. E aí então, logo no mesmo dia à tarde, depois que eu comecei a tomar esse Meclin, meu enjoo deu uma parada. Não melhorou 100%, gente, ainda não está 100%, mas assim, melhorou bastante. E aí eu fiquei usando ele, eu tomei acho que uns 3 ou 4 remedinhos dele, de 8 em 8 horas. E aí agora eu não tô mais tomando. Então assim, o que eu decidi, para que eu não venha ficar toda hora tomando esse remédio, né, usando remédio, tomando remédio, né, eu vou tomar só quando eu sentir que o enjoo tá começando a pegar pesado. E o que eu senti depois que eu comecei a tomar esse remédio é que ele realmente me deu muita tontura, assim, e tontura forte, sabe? Não é uma tontura direto, sabe? Você se sentir tonta direto, não. Você se sente meio fraca e muito grogue. Então, gente, é isso, né? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, então, a minha micro barriga, porque na verdade, né, gente, nós sabemos que não é uma barriga de grávida ainda, né? Na verdade, é uma barriga meio que de banha. É minha pochetezinha. Mas eu achei legal já começar a mostrar pra vocês a barriga desde agora, até pra eu também ter isso guardado de recordação. Então vou mostrar pra vocês aqui a minha micro barriga. Gente, espero que tenha dado pra ver direitinho aí a minha barriguinha. Tá micro, é mais gordura do que outra coisa. E eu peço a você que continue orando pela minha vida, pela vida do meu bebê, para que tudo venha acontecer, né, de maneira perfeita, de maneira agradável, para que ele venha nascer com saúde, para que ele venha se desenvolver bem. Eu também estou orando aí por você que está assistindo esse vídeo, sinta-se abençoada, em nome de Jesus. Seu filho também já é uma bênção, já começa a profetizar sobre ele. Você que ainda não engravidou, não conseguiu engravidar, eu profetizo também pela misericórdia de Deus, pela graça dele, que o seu ventre aí vai ser fértil, que você vai ser muito fértil e que em breve, né, você vai estar aí com o seu presentão, né, que é uma maravilha para todas nós. Então é isso, eu espero vocês então no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal e de dar a sua curtida aí, ó, que ajuda muito aí para que outras meninas grávidas, mamães lindas e maravilhosas possam também fazer parte da nossa família e assim a gente compartilhar, né, gente, várias experiências, tá? Fiquem com Deus então, tchau!